Salve rapaziada, como vocês estão? Bora começar o resumo dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Na quarta-feira, o Palmeiras foi até a Argentina enfrentar o River Plate e o Palmeiras venceu por 2-1, num jogo em que o primeiro tempo o Palmeiras foi muito bem, foi muito superior ao River Plate. Logo aos 6 minutos, no escanteio pela direita, o Andrés Pereira cruza, o Gustavo Gomes fica livre, cabeceia e faz o primeiro gol do Palmeiras. E o Palmeiras era muito melhor, o Palmeiras dominava a partida, criou bastantes chances, teve um chute do Kelvin de fora da área, depois teve uma falta que o Andrés Pereira bate e o Armani está meio estranho, mas consegue a defesa. Tem também uma cabeçada do Evangelista em outro escanteio pela direita, que bate na trave. E aí o River Plate começa a tentar pressionar mais o Palmeiras, mas não conseguia ficar muito com a bola. O River Plate tinha muitas dificuldades de ficar com a bola. Nos 30 minutos, o jogo começa a ficar mais equilibrado, o River Plate começa a ter mais controle do jogo, o Palmeiras baixa um pouco as linhas, mas o River encontrava muitas dificuldades de passar pela defesa do Palmeiras, que estava muito bem no jogo. E aí, nos 40 minutos, o Palmeiras sobe um pouco a marcação, pressiona, ganha a bola na direita, o Flaco recebe, dá um belo toque para o Vitor Roque, e aí o Vitor Roque, muito inteligente, consegue deslocar o zagueiro e o Armani e faz o segundo gol do Palmeiras no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras sente um pouco a intensidade do primeiro tempo, cansa, fica um pouco recuado, o River começa a ter mais controle do jogo, o River começa a conseguir ter mais posse de bola e ficar mais no ataque, mas ainda tinha muitas dificuldades de passar pela defesa do Palmeiras. Mas, conforme o tempo foi passando no segundo tempo, o Palmeiras foi cansando mais, foi fazendo as substituições, foi melhorando, mas o River começou a pressionar, a torcida do River começou a esquentar de novo, a começar a ficar agitada, e aí o River foi pressionando. Tem um lance que o Everton sai meio estranho, fura a bola, e na queda ele acerta o jogador do River. Para mim, é um lance de pênalti. Para mim, na hora eu não achei, mas depois no replay eu vi. O Everton ele erra, ele não consegue segurar a bola e na queda ele cai em cima do jogador do River. Poderia ter sido marcado o pênalti. Depois tem o outro pênalti que aí o VAR sim chamou e marcou, que é num cruzamento que o Everton sai com o joelho, ele acerta as costas do jogador do River, se eu não me engano é o Montiel que ele acerta, e aí nesse lance aí eu já não acho que é pênalti, porque o Everton tá saindo para pegar a bola e ele tinha a vantagem, ele tá no ar. Eu acho que no outro lance poderia ter mais critérios para o VAR chamar do que nesse, mas eles acabaram chamando nesse lance, porém o próprio Montiel estava impedido no lance. O juiz, junto do VAR, anularam o pênalti. O Everton acabou ficando com o amarelo pela falta. Só que aí, na sequência, nos 44 minutos, o zagueiro Martínez Quartas chuta de fora, a bola desvia no Emiliano Martínez e o River desconta no final do jogo. Porém, Palmeiras sai com uma boa vantagem lá da Argentina, vence por 2-1, faz um ótimo primeiro tempo. No segundo tempo já ficou um pouco mais cansado, deixou muito a desejar, teve a chance de fazer o terceiro ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Alan quase teve uma boa chance, mas o jogador do River conseguiu dar um belo corte no meio de campo. Mas Palmeiras, vantagem de um gol, né? Ganhou de 2-1, mas traz uma ótima vantagem para a semana que vem para jogar no Allianz Parque. E de novo, o Palmeiras consegue vencer mais um jogo na Argentina e consegue vencer de novo o River Plate em um jogo de mata-mata jogando na Argentina. Na quinta-feira, o São Paulo foi até o Equador jogar contra a LDU em Quito e o São Paulo acabou perdendo por 2
2-0. Num jogo em que o São Paulo conseguiu ir bem, conseguiu disputar bastante com a LDU, mas por 2 vacilos o São Paulo acabou tomando o gol. No primeiro tempo, aos 15 minutos, numa bola longa, o Brian Ramírez faz o facão para dentro, recebe e faz 1-0 para a LDU, num vacilo total da defesa de São Paulo, numa desatenção, deixando um espaço muito aberto no meio de campo. Mas o São Paulo conseguiu ter algumas chances, o São Paulo conseguiu criar, teve uma boa chance com o Luciano, depois com o Marcos Antônio também, foram os 2 lances mais perigosos, mas o São Paulo conseguia chegar na área da LDU, porém algumas finalizações não iam tão bem. E aí nos 33 minutos do segundo tempo, num erro de saída de bola, a LDU recupera a bola e o Estrada faz o segundo gol, garantindo a vitória da LDU. O São Paulo fica com um prejuízo enorme para o jogo da volta no Morumbi, mas o São Paulo tem capacidade de conseguir buscar o resultado, levar para pênaltis ou até conseguir virar. Mas num jogo em que erros individuais atrapalharam o jogo do São Paulo e acabaram resultando em 2 gols que poderiam ser evitados, mas o São Paulo acabou dando esses tiros no pé e errando em lances que não poderiam ter errado. A LDU vai vir mais tranquilo para o jogo da volta, vai vir com um resultado muito bom, se aproveitando muito bem de jogar lá no Equador, lá em Quito, no seu estádio. Jogar lá é muito difícil, tem altitude, tem um ambiente também que é um estádio muito hostil também. E a LDU também é uma equipe muito perigosa, né? Às vezes ela tem umas equipes melhores que conseguem jogar mais, mas essa equipe é uma equipe que consegue ser perigosa em lances rápidos ou em bolas longas e vem demonstrando bastante nessa Libertadores jogando assim. Vamos ver, São Paulo na semana que vem volta com um prejuízo e tem que correr atrás de 2-0. E encerrando na quinta-feira, tivemos Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Flamengo venceu por 2-1. Flamengo que decidiu o jogo muito rápido. Logo aos 15 segundos do primeiro tempo, o Pedro já abre o placar numa boa jogada do Plata, roubando a bola e tabelando com o Pedro. Depois, aos 9 minutos, o Varela faz o segundo gol, depois de um belo cruzamento do Ayrton Lucas na esquerda, passando por toda a área, o Varela indo muito bem, pegando de primeira e fazendo o segundo gol do Flamengo. O Pedro depois teve uma chance de fazer o terceiro e o Muslera, goleiro do Estudiantes, foi muito bem. O Plata teve algumas chances, ele chuta a bola para fora em uma, depois ele é travado, e o Flamengo criou bastante chances para fazer o terceiro ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu, porém foi um domínio total do Flamengo no jogo inteiro. No segundo tempo, começam as polêmicas e assim, o juiz no segundo tempo foi muito ruim. No primeiro tempo ele já tinha tomado algumas decisões meio equivocadas, mas ainda conseguia controlar o jogo na tranquilidade. Porém, no segundo tempo ele começou a tomar muitas decisões erradas. A expulsão do Plata pelo segundo amarelo é coisa de loucura. O Plata que é chutado, o Plata ele ganha a disputa de bola e o jogador do Estudiantes chuta o Plata, dá para ver claramente no replay que o Plata que leva o chute e o juiz dá o segundo amarelo para ele. O primeiro amarelo dele também é meio questionável. O Plata ele teve chances de tomar amarelos em outras ocasiões que o juiz não deu. Mas na falta que ele recebe o amarelo, ele nem faz uma falta tão séria assim. É uma falta bem de boa, assim, que falta de jogo, e o juiz acaba amarelando ele. E depois tem esse segundo amarelo para o Plata, que acaba expulsando o jogador do Flamengo, mas uma expulsão muito injusta, umas decisões muito equivocadas do árbitro. Também tivemos a informação de que o quarto árbitro falou para o treinador da LDU que
precisar que um jogador da LDU não, da Estudiantes estava cometendo muitas faltas e corria o risco de ser expulso para trocar ele. Isso é inadmissível ter acontecido. Se a Conmebol não fizer algo sobre isso, vai ser uma loucura a Conmebol não chegar a alguma coisa, alguma investigação sobre isso, porque simplesmente é um quarto árbitro falando com o treinador de uma equipe. Isso não poderia acontecer. Se fosse do lado do Flamengo também não poderia, mas é coisa de loucura. E depois de tudo que aconteceu no segundo tempo, do juiz pendendo mais para o lado do Estudiantes, que ficou muito claro, o quarto árbitro fazer isso também é inadmissível. A Conmebol precisa abrir uma investigação sobre isso. E o Estudiantes consegue descontar o placar ainda no final do jogo com o Cadídio, né, num bate-rebate no escanteio, a bola sobra para ele e faz o gol. A Conmebol tá dando gol contra do Léo Pereira, mas eu não acho que a bola ia para fora, eu acho que a bola tinha a direção do gol, mas vamos ver se isso vai reverter ou não. Até o momento que eu vi agora, tava gol contra do Léo Pereira. Mas Flamengo consegue uma boa vantagem, vai para a Argentina na semana que vem decidir a vaga, tem a vantagem de um gol, tem a capacidade de conseguir sair com a vitória lá, independentemente do que aconteceu com a arbitragem. O Flamengo precisa fazer um bom jogo, igual fez no jogo contra o Estudiantes no Maracanã, e se mantiver o mesmo ritmo, se conseguir fazer o mesmo jogo, o Flamengo tem muita capacidade de conseguir a classificação na Argentina sobre o Estudiantes. Esses foram os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Deixa nos comentários o que você achou do jogo do Palmeiras, do São Paulo e do Flamengo. Comenta também o que você espera dos jogos da semana que vem. Vamos ver quem vai conseguir a classificação. O São Paulo tem um prejuízo enorme, mas jogando no Morumbi pode ser que consiga reverter a vantagem da LDU. Deixa o like aí se você gosta do vídeo da Libertadores. Comenta aí para ajudar a gente. Se inscreva no canal também para fortalecer. Compartilhe o canal. Me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo que vai sair no canal ou algumas informações por lá também. E semana que vem, jogos de volta das quartas de final da Libertadores. Curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos. Tamo junto!